19 de fevereiro de 2011, a polícia é contactada por Kim Nelson. Isso porque a sua filha, Bethany Decker, de 21 anos na época, além de não os contactar há bastante tempo, coisas estranhas também começaram a acontecer. Em um caso em que envolve muito mistério acerca do destino de Bethany. Bethany Ann Decker, cujo nome de nascimento é Bethany Ann Littlejohn, nasceu em 13 de maio de 1989, em Fredericksburg, na Virgínia, sendo filha de Kim Nelson e irmã de Alyssa Nelson e Robert Littlejohn. Bethany estudava mudanças globais e econômicas na Universidade de George Mason, em Fairfax, outro estado da Virgínia. Ao mesmo tempo, ela trabalhava em tempo integral como garçonete em um restaurante italiano em Centerville. Foi na universidade que Bethany conheceu Emil Decker, um membro do Exército dos Estados Unidos. Eles se aproximaram, se conheceram mais e logo ficaram noivos. Após isso, eles descobriram que Bethany estava grávida, o que acabou acelerando mais os planos do casamento. E em 2009, já morando juntos, eles se casaram e no mesmo ano, o primeiro filho do casal nasceu, cujo nome é Kai. Porém, o pai não esteve muito presente na criação, tanto por conta do treinamento que ele tinha, tanto porque ele estava em missão no Afeganistão por meses. Juntamente a isso, o casal também tinha alguns problemas financeiros. Bethany deixava Kai com seus sogros, que moravam em Maryland, enquanto ela estudava e trabalhava. Quem a conheceu descreve Bethany como sendo uma pessoa feliz, que tinha uma personalidade otimista e sempre iluminava o ambiente em que ela estava. Mas, um pouco antes dos eventos acontecerem, sua família conta que ela parecia muito estressada e que não parecia com a Bethany que eles conheciam. A família achava que era por conta da rotina e dos problemas que ela estava tendo naquela época. Foi em seu trabalho que Bethany acabou conhecendo Ronald Roldan, um imigrante boliviano que na época tinha seus 30 anos. E eles acabaram se interessando um pelo outro e um caso entre eles acabou começando. Caso esse que evoluiu e se tornou um relacionamento. No fim do ano de 2010, Bethany e Emil estavam em um momento conflituoso no relacionamento deles. E então, por conta disso, Bethany decidiu sair de casa e morar sozinha. Nisso, ela escolheu um apartamento em Ashburn. Não é mencionado em um momento específico quando isso aconteceu, mas Ronald ou ficava muito tempo no apartamento ou morava junto com Bethany. Isso depende um pouco da matéria. A família de Bethany e a própria Bethany notaram como o comportamento de Ronald era bem abusivo com ela. Os familiares relataram que Ronald exigia constantemente que Bethany enviasse fotos de qualquer lugar e com as pessoas com quem ela estivesse. Inclusive, teve uma vez em que Ronald seguiu Bethany até a casa de seus pais e a observou de seu carro. Em outro momento, Bethany contou à sua família sobre uma ocasião em que, durante uma briga entre os dois, pelo que eu entendi, Ronald a ameaçou e a trancou em seu próprio carro. Mas ela conseguiu sair porque tinha as chaves. Ela também relatou da vez em que Ronald a pegou e a jogou de um lado de uma sala para o outro contra uma parede. Vendo toda essa situação, os pais de Bethany queriam fazer alguma coisa para ajudar ela. Então, eles começaram a elaborar um plano para tentar tirar ela daquela situação. Porém, o que acabou atrapalhando mesmo foi o fato de que Bethany ficou grávida no fim de 2010. Nesse momento, parecia que ela e Emil estavam sobressaindo as dificuldades que o casamento deles estava passando. Também, em janeiro de 2011, Emil retornou da missão no Afeganistão e pôde ter uma licença de 1 mês. Eles aproveitaram esse tempo para saírem de férias no Havaí por uma semana. Eles retornaram no dia 28 de janeiro de 2011 e passaram a noite na casa dos pais de Emil em Maryland. Os pais dele não sabiam dos problemas que o casal tinha. Também podemos pensar que essa viagem pode ser uma tentativa de Bethany de se afastar de Ronald. É então que chegamos no dia 29 de janeiro de 2011. Sabemos que nesse dia, isso relatado por Emil, que Bethany recebeu mensagens de texto que a deixaram visivelmente perturbada. Em um momento, ela decidiu retornar para seu apartamento. E ela prometeu a Emil que ela se despediria dele no aeroporto no dia em que ele fosse retornar à missão no Afeganistão. E também que Bethany ligou para o restaurante onde ela trabalhava por volta das 14h08. Isso para definir em quais dias ela iria trabalhar. Nesse momento, Ronald estava com ela. Ele conta que ela saiu depois da ligação. Ele achava que ela estava indo ao trabalho,
No dia seguinte, dia 30 de janeiro, Bethany não apareceu para seus compromissos diários, no caso a universidade e o seu trabalho. É então que no dia 4 de fevereiro, Emil retorna ao Afeganistão. A promessa de Bethany de que ela se despediria dele no aeroporto não aconteceu, o que por si só já era estranho, já que ela sempre fazia isso quando ele ia viajar. Ele tentou ligar, mandar mensagens, mas Bethany simplesmente não respondia. Quando Emil ligou para o restaurante onde ela trabalhava, é quando ele fica sabendo que ela não apareceu mais lá fazia mais de uma semana. Achando isso estranho, Emil decidiu ligar para os pais de Bethany. Ele contou o que tinha acontecido e até a própria família também estava achando estranho. Mas eles não fizeram nada muito grande, porque era comum que Bethany não respondesse às mensagens que eles mandavam. Bethany só foi registrada como uma pessoa desaparecida somente no dia 19 de fevereiro. Isso quase 4 semanas depois da última vez em que ela foi vista. Uma amiga dela, a Sarah, também entrou em contato com os pais dela para contar que ela havia recebido mensagens no chat do Facebook do que parecia ser a Bethany. Parecia porque a pessoa que conversava com Sarah conversava de uma forma estranha, não como ela e Bethany conversavam normalmente. Sarah até perguntou coisas pessoais, coisas que somente a Bethany saberia, e aquela pessoa simplesmente ou não respondia ou tentava desviar do assunto. Além disso, outros amigos de Bethany no Facebook também receberam essas mensagens estranhas. Os avós dela também tinham tentado a contactar e até foram no apartamento dela, porém eles também não a viram. O sargento da polícia também achou estranho quando soube sobre o extenso tempo em que Bethany não havia dado nenhum sinal de vida, ou como ela não havia sido registrada como desaparecida antes. Mas, independentemente disso, eles iniciaram uma investigação. Em seu apartamento, foram encontrados todos os pertences pessoais de Bethany, incluindo coisas como passaporte e roupas. Além disso, tanto em sua conta bancária, celular ou e-mail, não houveram nenhum tipo de movimentação desde 29 de janeiro. O carro de Bethany, um Hyundai, ainda estava no estacionamento do condomínio. Ele estava bem empoeirado, significando que ninguém havia usado recentemente, e um dos pneus também estava furado. E a partir dessas informações, de primeira, podemos descartar a teoria de que ela queria desaparecer de propósito porque queria começar uma nova vida. Uma das primeiras pessoas que foi investigada como pessoa de interesse, obviamente, foi o marido de Bethany, Emil. Mas, como ele estava em outro país, as autoridades contactaram o Comando de Investigação Criminal do Exército, que conseguiu encontrar ele. Ele só pôde se comunicar com os investigadores via e-mail e ligações, mas posteriormente conseguiram com que ele retornasse aos Estados Unidos para ser questionado pelas autoridades. Em ambas ocasiões, ele contou que não teve envolvimento no desaparecimento. Ele também fez um teste de polígrafo, que lembrando não serve para muita coisa. Investigando mais a fundo a história de Bethany, os investigadores acabaram descobrindo sobre o triângulo amoroso entre Bethany, Emil e Ronald, e decidiram chamar Ronald Roldan para o entrevistar. Descobriram que, após o desaparecimento de Bethany, ele saiu do apartamento dela porque o contrato havia acabado, e ele estava morando na casa da mãe dele em Centerville. Na entrevista, onde ele foi bem cooperativo, ele contou que achava que Bethany tinha retornado para sua casa com Emil, e que talvez fosse por isso porque ela não havia retornado. Uma nota é que quando perguntaram sobre o carro, Ronald deu respostas que se contradiziam bastante. Após essa conversa, os investigadores abriram mais seus olhos para ele. Eles descobriram que Ronald tinha alguns registros em sua ficha criminal, incluindo crimes como roubo de identidade, intoxicação pública, que é quando alguém fica bêbado ou embriagado em público, e até destruição de propriedade privada, que aconteceu em 2006, quando ele quebrou a janela de um carro de uma mulher. Também veio ao conhecimento deles que Ronald era bem abusivo. Em março, a polícia investigou um campo aberto próximo do condomínio onde Bethany morava. Também, eles conseguiram um mandado de busca e apreensão na casa da mãe de Ronald. Eles recolheram diversos telefones, documentos e um laptop. O motivo que deram para o mandato foi de possível crime. Investigando tudo o que foi recolhido, não conseguiram encontrar nenhuma pista ou evidência do paradeiro de Bethany, nem nada que mostrasse algum envolvimento de Ronald nisso tudo. Então, em um determinado momento, Ronald simplesmente parou de cooperar com as autoridades. Também, depois,
Ronald foi dito ser considerado uma pessoa de interesse neste caso. Não sabemos exatamente quando, mas Emil pede e então se inicia o processo de divórcio. Depois disso, ele não falou mais nada com os investigadores ou policiais, a não ser que ele estivesse com seu advogado. Em agosto de 2011, os policiais também verificaram hospitais locais para checarem se, talvez, Bethany pudesse ter dado à luz em algum deles, o que não havia acontecido. No fim de 2012, o programa Disappeared fez um episódio sobre este caso, que estreou em 26 de novembro de 2012. Nesse caso, é o segundo episódio da sexta temporada, chamado The Soldier's Wife. Para isso, eles entrevistaram amigos, familiares próximos de Bethany e alguns jornalistas que cobriram o caso. 3 anos depois do desaparecimento de Bethany, ou seja, provavelmente no começo de 2014, a mãe de Bethany, entre aspas, desafiou Ronald a fazer um teste de polígrafo, assim como todos os outros já haviam feito, já que, teoricamente, ele não tinha nada a esconder. Relembrando que teste de polígrafo não é algo confiável não. Em março de 2015 ou 2014, isso é um pouco confuso, mas Ronald, que já havia se mudado para Carolina do Norte, foi acusado de tentativa de assassinato com sua namorada da época, a Vicky. Nota que eles se conheceram em um restaurante em Manassas. Assim que o relacionamento começou a se tornar abusivo, Vicky rapidamente se mudou para Pinehurst, mas foi apenas questão de meses de Ronald a encontrar. Basicamente, uma briga doméstica entre eles começou, onde ele brutalmente espancou ela, quebrou seu pescoço e atirou nela 3 vezes. Nisso, infelizmente, ela acabou perdendo um de seus olhos. Ele foi mantido preso sob a fiança de $1 milhão. Em 2016, Ronald declarou culpado dessas acusações. Ele foi condenado de 6 a 8 anos de prisão por agressão com arma com intenção de matar, agressão à mulher e disparo com arma de fogo em residência ocupada. Uma nota é que, posteriormente, Vicky disse que acredita que Ronald realmente possa ter envolvimento no caso de Bethany. Isso porque, em uma ocasião, ele disse que, entre aspas, poderia fazer as pessoas desaparecerem. Em novembro de 2020, o gabinete do xerife do condado de Loudoun emitiu um mandado de prisão para Ronald Roudan. Ele foi acusado de sequestrar Bethany Decker e ele seria extraditado para o condado de Loudoun. E no mês seguinte, ele foi indiciado por homicídio de 2º grau. Não se sabe, pelo menos não publicamente, o que os levou à conclusão de que foi Ronald quem fez algo com Bethany. Assim como já mencionado, após o desaparecimento de Bethany, nada como e-mail ou conta bancária esteve em atividade. Além disso, não há provas que ela tenha dado à luz a seu 2º filho ou que ela tenha saído do país. A mãe de Bethany ainda tem esperança de que sua filha esteja viva. O xerife responsável pelo caso acredita que eles tenham entrevistado pessoas que possam ter informações muito relevantes e importantes para o caso, mas que não o contaram por medo. Segundo Ronald, sobre o último dia em que Bethany foi vista com vida, ele não se lembra de como ela estava vestida, o que é bem contraditório, considerando que ele constantemente exigia fotos dela. Ainda, de acordo com Ronald, em um momento, ele havia saído do apartamento para usar um caixa eletrônico. Nesse meio tempo, a ex-namorada dele, cujo ele tinha 2 filhos, pediu para ele cuidar dos filhos dela, que ela havia deixado no apartamento por volta das 16h30. Mas Bethany não apareceu também. A ex relatou que quando foi pegar seus filhos no dia seguinte, perguntou tanto sobre onde estava Bethany, e Ronald respondeu, a primeira dizendo que não sabia, e a outra ele simplesmente não conseguiu responder. Inclusive, uma investigação feita acerca das mensagens enviadas pelo perfil de Bethany revelou que elas foram mandadas pelo mesmo IP, o local onde Ronald Roudan morava. Inclusive, tanto a conta dela quanto a conta dele eram acessadas pelo mesmo IP. E o que aconteceu com Bethany Decker após ela sair de sua casa na tarde do dia 29 de janeiro de 2011? Isso, se é que essa história é verdadeira do que aconteceu nesse dia, permanece um grande mistério até hoje. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like, comentar sobre e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.